Bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Graças ao nosso Senhor por esta oportunidade que nós temos de mais uma vez estarmos reunidos em seu nome. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui no livro de Jonas, capítulo 2 e o versículo 6. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, mais uma vez nós nos encontramos aqui debaixo do Teu santo nome. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos com o propósito de Te glorificar, de Te exaltar, de Te ofertar esta canção em nossa própria vida como adoração a Ti. Porque só Tu és digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E aqui, Senhor, colocamos este tempo da Tua palavra diante do Senhor, para que Tu possas encontrar, tanto naquele que ministra como naqueles que ouvem, um caminho para a liberação da Tua palavra. Nós Te pedimos em nome de Jesus, encarecidamente, ajuda-nos, Senhor, a receber a Tua palavra. Aquieta o nosso coração na Tua presença. Que Tu venha, Senhor, falar de maneira tão clara a nós, tocando aquelas áreas onde nós carecemos de restauração, de cura, de libertação. Aquelas áreas onde nós necessitamos de um toque especial, para que o nosso caráter seja transformado, para que a nossa vida venha verdadeiramente se conformar à Tua vida. Nos ajuda nesta manhã, Te pedimos, no nome do Teu Filho. Amém. Graças ao Senhor, nós chegamos aqui neste último encargo, no que concerne a responsabilidade daquilo que me foi confiado. E nós vamos meditar sobre a vida de Jonas. Já tivemos estudando sobre a vida de Paulo, o poder que se aperfeiçoa na fraqueza, a graça sobre a fraqueza. Também vimos a vida de Sansão, a consagração como a fonte do poder espiritual para prevalecer sobre a carnalidade, o mundanismo. E aqui na experiência de Jonas, nós vamos estudar sobre o poder da vida em ressurreição. Em contrapartida, nós vamos encontrar um homem com profundas debilidades, fraquezas. A história de Jonas é uma história muito especial. Se você tem a oportunidade de meditar na palavra de Deus sobre a vida de Jonas, você vai descobrir muitas questões que estão intimamente ligadas a nós. O que torna o livro de Jonas, de maneira particular, interessante, no sentido que este livro vai revelar para nós não um super profeta, não um grande profeta, não um homem extraordinário, mas a singularidade da história de Jonas é que Jonas é alguém como nós. Jonas é alguém como eu e você. Se você estuda este livro, o livro do profeta Jonas, nestes 4 capítulos, você não vai estudar profecias, porque o objetivo do Espírito Santo em nos dar este livro não era falar de profecias ou trazer-nos profecias.
Aqui nós vemos o tratamento de Deus com o profeta. Este livro se torna singular em relação aos outros livros proféticos, porque ele em si não é um livro profético, embora ele esteja colocado aqui entre os profetas menores. Mas você não encontra profecia aqui no livro de Jonas. Você encontra o profeta. E o objetivo do Espírito é mostrar os tratamentos de Deus com o seu profeta. E dentro dessas particularidades, nós podemos enxergar a nós mesmos. Aqui você vai ver um homem com uma vida cheia de debilidades, que mostra a nós mesmos, nosso próprio retrato. Jonas é o retrato de cada um de nós, nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades, as dificuldades que nós temos de entender os caminhos elevados de Deus, de não compreendermos alguns porquês que surgem na nossa vida. Então, dentro deste contexto é que nós vamos olhar a nossa vida hoje, em mais uma oportunidade, vendo um profeta como nós. Ele não é apresentado como um herói que faz coisas extraordinárias, um homem de uma espiritualidade elevada. Você não vai encontrar isso na vida de Jonas. Ele não demonstra, você não vai encontrar substâncias textuais que descrevem a espiritualidade elevada deste homem. Porque, irmãos, o que me atrai para estudar a vida de Jonas é que eu passo a refletir que nós, muitas vezes, em nossa caminhada de fé, em nossa jornada espiritual, em nossas debilidades, em nossas fraquezas, em entender a vontade de Deus, em nos colocar debaixo desta vontade, em caminhar com Deus. Porque, por um lado, a Bíblia nos chama a viver uma vida cristã elevada. Por outro lado, nós temos as nossas debilidades, nós temos as nossas lutas pessoais, nós temos muitos cárceres em nossa mente que tentam nos aprisionar, nos limitar. Em muitas situações nós não conseguimos exercer fé suficiente para vencer certas batalhas. Nas guerras que travamos, muitas vezes perdemos batalhas, temos perdas. E o inimigo sabe muito bem como orquestrar pensamentos negativos. Ele sabe muito bem como nos atrair em um pântano. E quando você se encontra dentro de uma situação assim, você não consegue entender por que Deus permite isso, por que Deus deixa isso acontecer comigo, por que eu sou assim, tão débil, tão fraco, porque existem tantas áreas em minha vida que eu não consigo vencer. Por que existem muitos pecados que ainda atormentam a minha mente? Como é possível que pensamentos destrutivos ainda venham governar meus sentimentos, minhas emoções? É neste emaranhado de perguntas que nossa mente se envolve, se distrai, se perturba, se angustia. E muitas vezes nós nos perdemos em viver a vida cristã de maneira elevada. Eu quero dizer, meus irmãos, que todos nós, assim como Jonas, vivemos isso. Se você estuda todo o contexto histórico do tempo que Jonas viveu, exerceu seu ministério no tempo de Jeroboão II. Se você estudar 1 Reis, capítulo 13 e 14, desculpe-me, vem aqui comigo, deixe-me mostrar algo para vocês. 2 Reis, capítulo 14, por favor.
a partir do versículo 23. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar Jeroboão, filho de Jeoás, sobre Israel em Samaria, e reinou por 40 anos. Fez o que era mal perante os olhos do Senhor, e não se apartou todos os pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Este foi o primeiro rei de Israel, depois daquela divisão do reino do norte e do reino do sul. Aquele que fizera pecar Israel. Ele restaurou os limites de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar de Arabe, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, que ele falara por seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, que era de Gat-Hefer. Versículo 26 ainda. Porque o Senhor viu a aflição muito amarga de Israel, que não havia servo nem livre, nem quem ajudasse Israel, e o Senhor não havia determinado varrer o nome de Israel de sobre o céu. Portanto, salvou pela mão de Jeroboão, filho de Jeoás. Os demais feitos de Jeroboão e tudo que fez, e sua valentia e todas as guerras que fez, como restituiu Damasco e Emate ao domínio de Israel, que pertencia a Judá, estão todos escritos no livro de crônicas do rei de Israel. Então aqui está um pequeno resumo da vida de Jonas. Ele viveu nesse tempo. Ele foi um profeta, assim como Elias e Eliseu, do reino do norte. Eu creio que você sabe muito bem que Israel se dividiu em 2 reinos, norte e sul. Norte ficaram 10 tribos, e o sul 2 tribos, Judá e Benjamim. Então é importante você ter essa concepção para compreender o contexto do ministério de Jonas. Mesmo que nós vemos aqui uma aparente vitória, você tem que entender que a Síria, ela veio no ano 722 e varreu Israel do mapa. Israel foi levado para o cativeiro da Assíria no ano 722. E você vai estudar e vai perceber que Jonas, ele foi um dos últimos profetas que Deus usou para falar à nação de Israel. Nós não temos escritos proféticos sobre Jonas, ou que ele profetizou, mas nós temos aqui seus feitos. Quando você estuda sobre Jonas, você vai ver que na sua vida, no seu ministério, ele experimentou 3 grandes avivamentos. Este aqui foi um deles. Mas antes de falar disso, deixa eu construir na mente de vocês uma ideia sobre Nínive, a cidade para a qual o Senhor lhe havia enviado, lhe havia ordenado que ele fosse até ela. Nínive era uma grande cidade, uma grande metrópole para aquele tempo. As descrições históricas sobre a cidade de Nínive mostram que ela era uma das cidades mais fortificadas que havia naquele tempo. Era uma cidade regida pela imoralidade, pela promiscuidade. Como capital do império da Síria, foi justamente este império que varreu Israel. Agora, aqui você precisa entender um ponto, que com absoluta certeza deveria estar na cabeça do Jonas. Como é possível Deus amar o inimigo do seu povo? Como é possível Deus enviar Jonas para proclamar a misericórdia de Deus para uma nação que era inimiga de Israel? Essa foi a grande dificuldade de Jonas, de entender o mistério da vontade de Deus, de entender os caminhos elevados de Deus, de entender as dimensões do amor e da misericórdia de Deus. Quando você vai observando esses detalhes, você tira os olhos de Jonas e começa a colocar em si mesmo. Porque nós temos sim, irmãos, dificuldade de entender o mistério da vontade de Deus.
Porque a gente pensa assim, Deus escreve certo em linhas tortas. Claro que não, irmãos. Deus escreve certo. Não tem linhas tortas. Linhas tortas tem na nossa mente. Então você tem que compreender. A nossa mente é finita. E nós vivemos dentro de um tempo limitado. E precisamos caminhar, experimentar, desfrutar, contemplar um Deus infinito, que vive na eternidade. Seus pensamentos são infinitamente maiores, mais altos, mais profundos e elevados do que os nossos. Ele vê o passado, o presente e o futuro de maneira instantânea. E nós vemos até onde nossos olhos enxergam. Nunca tente reduzir Deus ao tamanho da sua mente. Nós precisamos nos humilhar. Nós precisamos nos esvaziar para que possamos nos encher de Deus. E só o Espírito Santo, aquele que conhece as profundezas de Deus, aquele que é Deus com Deus e veio nos habitar, somente Ele nos ajuda a compreender os caminhos eternos de Deus. A crise de Jonas era justamente essa, as dimensões da misericórdia de Deus. Como é possível Deus amar uma nação, um povo hostil, inimigo? Como é possível Deus exercer uma palavra de misericórdia a uma nação tão ímpia? Poderíamos dizer assim, o pior inimigo que Israel enfrentava naqueles dias eram os assírios. Como foram os filisteus para Davi, para o reino de Israel, no tempo de Davi, assim eram os filisteus. E um inimigo muito pior, um inimigo difícil de ser derrotado, muito mais preparado, mais numerosos do que Israel. E se você estudar o capítulo 13 de 2 Reis aqui, 2 Reis capítulo 13, você descobrirá que o exército de Israel havia sido reduzido. Era um pequeno exército, talvez naquele tempo fosse o menor exército que existisse naquele período da história. Nunca na história de Israel o exército do povo de Deus, ou daquela nação que foi separada para ser o testemunho de Deus na terra, que agora era dividida, era o reino do norte, nunca eles chegaram ao ponto de ter um exército tão reduzido, tão poucas armas. Então, como Jonas poderia entender a misericórdia de Deus? Bom, então assim era Nínive. Um outro ponto que vocês também precisam entender é que essa geração adúltera, má, lá em Mateus capítulo 12, o nosso Senhor faz uma correspondência do tempo de Jonas com aquele tempo que ele estava vivendo. Quando ele diz assim, esta geração adúltera e má me pede um sinal. Nenhum sinal será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. E aqui nós vemos o nosso Senhor dar testemunho do ministério de Jonas. E como nós sabemos que as verdades mais profundas da Bíblia consistem naquilo que o nosso Senhor Jesus falou, ensinou e viveu, nós temos que nos debruçar sobre esse episódio do capítulo 12 de Mateus e saber que não são simples palavras, mas aqui nós podemos perceber que a geração de Jonas era uma geração apostata. Israel estava vivendo uma realidade sombria, uma apostasia sem precedentes na história. Eles estavam caminhando para a destruição final. Deus ainda não havia varrido o nome de Israel da face da terra.
É importante você saber que isso está registrado exatamente porque havia em Israel um profeta chamado Jonas. Ele era uma luz naquelas trevas. Ainda havia luz em Israel. E essa luz era aquela pequena pomba, porque este é o significado do nome Jonas. Estava ali. A pomba tipifica simplicidade. Mas, vamos ver um pouco sobre os avivamentos no ministério de Jonas. O primeiro é este que eu citei aqui em 2 Reis, capítulo 14. No reinado de Jeroboão II, que reinou Israel por 40 anos, foi um tempo de trevas espirituais. Os textos aí, para vocês anotarem, eu não vou ler, são os versículos 25 e 26, quando diz que Deus restabeleceu os limites de Israel, porque esses limites haviam sido tomados. Mas o texto que eu quero mostrar para vocês está aqui no capítulo 13, o versículo 7. Este sim, eu preciso citar, porque Israel estava extremamente debilitado. Aí em 2 Reis, capítulo 13, versículo 7 diz assim, aqui é o tempo de Jeoacás, porque não restou do povo a Jeoacás, senão 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 homens a pé, pois o rei da Síria destruiu e os pôs como pó para pisar. Esse texto é significativo e eu estou aqui evitando aprofundar no contexto, na história, mas o que eu quero te dizer que possivelmente Jonas tenha nascido aqui, nesse período, no tempo de Jeoacás. Talvez ele tenha crescido aqui. Mas escute o que eu quero te dizer. Meus amados irmãos e irmãs, esse aqui é o exército de Israel. Porque a Síria havia pisado, havia assolado. Sobrou apenas isso, 10.000 homens a pé. Está vendo aqui? 50 cavaleiros e 10 carros. Este era o exército de Israel. Sabe o que esse exército representava em termos de segurança? Nada. A Síria havia reduzido ao pó o exército de Israel. Então Jonas, ele está crescendo aqui. Ele cresce nesse opróbrio. No tempo de Jeroboão, ele se torna um profeta. Agora, o que é lindo, e eu quero que você observe isto. Versículo 25, diz que quando Deus estabeleceu os limites de Israel, diz que ele fez isso segundo a palavra do Senhor Deus de Israel, o qual ele falara por intermédio do seu servo Jonas. Irmãos, nesse tempo Deus usou Jonas, o que é lindo, e eu creio que nós precisamos meditar e ver como é possível, num terrível tempo de opróbrio, onde Israel estava como um país, como uma nação, vivendo um opróbrio, uma nação que estava reduzida ao pó, e agora Deus, por intermédio da palavra de Jonas, não sabemos que palavra é essa, mas esta frase já nos diz tudo, segundo a palavra do Senhor. Segundo a palavra do Senhor é tudo. Segundo a palavra do Senhor, você não precisa usar qualquer forma de especulação, você não precisa ficar dançando com a sua mente em torno da palavra. Simplesmente isso diz tudo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele criou tudo pela palavra do seu poder. Então o Senhor liberou sua palavra de vida, sua palavra de glória. Essa palavra trouxe um avivamento tal que Israel se fortaleceu, reconquistou os territórios perdidos. Mas o que nós sabemos, que mesmo Deus abrindo uma porta celestial em Israel por intermédio do profeta Jonas, mesmo Deus ainda dando um tempo de misericórdia para Israel, no tempo do rei Jeroboão II, mesmo Deus levantando o seu vaso ali para encorajar, para fortalecer, para que os limites de Israel fossem reconquistados, nós sabemos que Israel
não se arrependeu. Não se arrependeu. Então este foi o primeiro avivamento. Essa época marcada por derrotas, por desânimos. Vamos para o segundo avivamento que Jonas experimentou. Está no livro de Jonas, no capítulo 1, versículos 8 a 17. Livro de Jonas, capítulo 1, versículos 8 a 17. Então lhe dissera: declara-nos agora, porque nos sobreveio este mal. Que ofício tens? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele respondeu: sou hebreu. E temo ao Senhor Deus do céu, que fez o céu e a terra. Então aqueles homens temeram sobremaneira e lhe disseram: por que fizestes isto? Porque eles sabiam que fugia da presença do Senhor, por lhes declarara isso. Meus irmãos e irmãs, aqui nós temos textos suficientes, vamos ler até o final agora. Se for necessário, lerei. Mas eu quero que vocês observem aqui. Esses textos descrevem aquele momento que João havia descido para o porão, fugindo da presença do Senhor. E aí nós sabemos que veio uma grande tormenta sobre aquele navio. Esse navio, é importante vocês saberem isso também. Ele estava indo para a Espanha. Ele saiu de Jope e estava indo para a Espanha. Ele levava 1 ano e meio para percorrer todo esse trajeto. Era uma viagem caríssima. Esse navio levava metais preciosos. Era uma carga valiosíssima. De forma que neste navio só viajavam as pessoas mais ricas, mais prósperas. Uma pessoa de baixa condição financeira não tinha condições de fazer essa viagem. E quando vem essa tormenta, vem o desespero também. O desespero pela vida deles, o desespero pelo navio, o desespero pela carga. Então, multiplica-se tudo isso, para vocês terem uma ideia como estavam todas aquelas pessoas, o desespero, a angústia, o que estava em jogo ali naquele navio. Então, enquanto todos estavam profundamente angustiados, perturbados, atormentados, desesperados, tinha um único cidadão dormindo. E quando eles encontram Jonas, eles ficam espantados, porque diante deles, ele era o único que estava em plena e sã consciência. Ele não estava desesperado. Aí vem uma palavrinha que ela precisa ser examinada. Versículo 8 está assim: então lhes disseram: declara-nos. Essa expressão aqui, irmãos, é muito importante. Observe, declara. Se você examinar esta palavra, ela é muito importante. Primeiro, é claro que você vai perceber que é um termo genérico em todo o Velho Testamento. Mas se você estudar a raiz dessa palavra, ela tem um sentido no contexto espiritual, onde ela ocorre. E eu quero aqui tomar 2 textos que vão abrilhantar, lançar luz sobre ela para nos mostrar o peso que ela tem dentro desse contexto. Como por exemplo, se você quiser anotar, Deuteronômio 4:13, está assim: então vos anunciou a sua aliança. Anunciou, essa palavra anunciou. O outro texto, também Deuteronômio, capítulo 5, e o versículo 5, diz assim: nesse tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a sua palavra. Você vai perceber que em contextos onde ela tem uma aplicação espiritual, sobre fatos espirituais, sobre acontecimentos espirituais, ela tem uma tônica muito forte. E é justamente aqui, sabe o que esses marinheiros estão dizendo? Vem, anuncia para nós. Quem é você?
Quem é você? Eles ficaram espantados. Como poderia, diante daquela grande tormenta, de um ambiente de terrível desespero, ter um homem que estava ali em plena consciência? Ele não estava desesperado, ele tinha como que controle da situação emocional. Eles ficaram espantados. Aí eles fizeram essas perguntas, porque eles ficaram impressionados. Qual é o teu ofício? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Então ele foi muito objetivo. Sou hebreu, temo ao Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra. Essa foi a mensagem de Jonas. E aí, outro ponto que eu quero que vocês observem, diz que aqueles homens temeram, vê se você consegue perceber a mudança de estado emocional. Eles estavam em desespero, por conta daquela tormenta, que estava a ponto de destruir aquele navio. Encontra um homem que está no equilíbrio das suas emoções, consciente de tudo, que não está em desespero. Ele diz: eu sou hebreu, eu temo a Deus, o Deus que fez o céu, o mar e a terra. Quando eles ouviram o testemunho de Jonas, diz que eles ficaram sobremaneira tomados de temor. Aí, observe, eles disseram: por que você fez isso? Sabe o que quer dizer essa frase? Que eles imediatamente foram perfurados por aquela palavra. Irmãos, tente visualizar esse cenário. É momento de desespero, não é momento de ficar fazendo pergunta. Porém, irmãos, a palavra de Deus na boca de Jonas foi algo tão perfurante que aqueles homens ficaram paralisados. Eles não tinham outra saída, tinha aquele homem. E aí diz o seguinte: por que fizeste isto? Porque sabiam eles que fugiam da presença de Deus. Irmãos, deixa eu colocar uma nota aqui muito importante para todos nós. Observe isso. Todas as vezes que nós fugimos da presença de Deus, nós somos uma maldição para as pessoas. Todas as vezes que você foge da vontade de Deus, da presença de Deus, você não se torna uma bênção, e sim uma maldição. As pessoas ao seu lado começam a sofrer. As coisas vão perdendo o controle. É importante você se arrepender. É importante você se arrepender. Porque nós não temos o direito de fugir da presença de Deus. Jonas estava fugindo da presença de Deus. Como pode aquele profeta que Deus usou tão poderosamente? Por causa dele, Deus não varreu Israel, ainda não havia varrido Israel da história. Aquele homem que encorajou aquele exército fracassado. Como pode, irmãos, fugir da presença de Deus? É claro, irmãos, que nós podemos permear a superfície, apenas isto, da crise emocional e espiritual de Jonas. Porque nós também temos as nossas. Quantas vezes fugimos da presença do Senhor? Quantas vezes não temos coragem de dizer não, mas a nossa atitude é um grande não diante de Deus? Preferimos satisfazer a nossa carne, preferimos satisfazer os nossos deleites. Eu te falo, você nunca será um homem plenamente realizado em sua vida espiritual se continuar fugindo da presença de Deus. E aí você vai ver o que acontece nesse navio. Esses homens, eles ouvem Jonas dizer assim: eu sei que tudo isso que está acontecendo é por minha causa. É por minha causa. Tudo que está acontecendo aqui, eu sou o culpado. Aí, se você segue lendo a partir do versículo 13, até o versículo 16, você vai ver que esses homens clamaram ao Senhor. Eles fazem uma oração linda.
Uma oração de pessoas que verdadeiramente estão rendidas. Você sabe o que aconteceu, irmãos? Quando Jonas é lançado ao mar, ele deixou aquele navio inteiro clamando ao Senhor. Consegue entender isso, irmãos? Na fraqueza dele, no reconhecimento da sua indignidade, que a única coisa que ele merecia era morrer, ele deixou aquele navio clamando ao Senhor. Veja o versículo 14. Então clamaram ao Senhor e disseram: rogamos-te agora. Essa frase no hebraico, ela tem uma conotação forte, é de um clamor profundo, é de gritos. Rogamos-te ao Senhor e disseram: rogamos-te agora, que não pereçamos nós por causa da vida deste homem. Nem ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, tem feito conforme o teu beneplácito. Sabe o que eles querem dizer aqui, irmãos? A tradução dessa palavra beneplácito: o prazer que tem em ti mesmo. Irmãos, como esses pecadores aqui, de repente passaram a ter uma grande revelação de Deus. Eu creio que tudo isso nos permite ver que Jonas teve algum tempo sim ali, ministrando a eles, como se fosse a sua última palavra, porque ele sabia que depois ele teria que ser jogado ao mar. Então, já que vou morrer mesmo, vocês vão ter que me escutar. É o que eu penso, irmãos, porque eu não posso admitir que esses homens passaram a rogar a Deus com tanta força, sem que primeiro a palavra de Deus tivesse penetrado em seus corações. Bom, aí o versículo 17 diz assim: mas o Senhor preparara. Me perdoe. Versículo 16 é importante. Diz assim: temeram aqueles homens. Aqueles homens são os marinheiros, aquelas pessoas que estavam ali, a tripulação e todas as demais pessoas, com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Sabe onde está acontecendo isso aqui, irmãos? No navio. Um grande avivamento naquele navio. Não é interessante, irmãos? Esse é Jonas, o profeta das causas impossíveis. Você pensa como tem essas histórias relacionadas com este homem tão fraco, este homem tão pequeno do ponto de vista espiritual. Você não vê alguém extraordinário, você está vendo aqui um homem que está acovardando no seu chamado. Este homem que nasceu e cresceu num tempo de apostasia, a única coisa que ele conhecia era apostasia, mas ele amava o Senhor, com toda a sua fraqueza ele amava o Senhor, com todas as suas debilidades ele amava o Senhor. Ele era fraco, ele não suportou quando Deus deu a ele uma grande comissão. Ele se sentiu tão inadequado, ele não conseguia entender as misericórdias do Senhor. E na sua convulsão emocional, ele não conseguiu permanecer na vontade, ele achou melhor fugir da presença de Deus. E quem foge da presença de Deus, irmãos? Quem consegue fugir da presença de Deus? O salmista disse: eu subo para o monte, tu lá está. Onde quer que nós formos, Deus está. E aqui Deus visitou Jonas de maneira tão especial. Então, já que ele ia morrer, a única coisa que ele fez foi levar aquele navio ao arrependimento. E meus irmãos e irmãs, imagine, esse navio chegou na Espanha com os primeiros missionários da Europa. Amados irmãos e irmãs, aí diz no versículo 17 que o Senhor preparou um grande peixe. Essa é uma outra grande discussão que tem. Que peixe é esse? É uma baleia. Irmãos, esquece. Se alguém pensa que eu encontrei o peixe, não encontrei. Em Gênesis 1:21 diz que Deus criou grandes animais marinhos. Pronto, ele criou um exatamente
para engolir o Jonas. E não seria para mim nenhuma estranheza se Jonas tivesse engolido o grande peixe. Para mim, se a Bíblia diz, está dito. Então não temos que ficar coisas maiores do que estas. Nosso Deus já havia feito na terra. Isso aqui é um milagre muito pequeno. Para Deus, muito pequeno. Então a gente tende a perverter ou desacreditar na inspiração deste livro, que realmente isso aconteceu. Nosso Senhor dá testemunho disso. Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe. Se o nosso Senhor disse, irmãos, se essa história está aqui, não interessa. Você pode questionar o que você quiser, porque tudo que nós falarmos contra isso não é nada. Imagina a Bíblia falar dos milagres de Deus, cada um mais extraordinário do que o outro, seu dedo, seu poder, governando, controlando. Ele criou todas as coisas e mantém todas as coisas sustentadas pela palavra do seu poder. Ele mantém esse universo com a medida dos gases, cada um tem a sua porcentagem simétrica. Nenhum dos gases que compõem o universo ou a vida na Terra pode ultrapassar em termos de porcentagem, ou aumentar. Não, Deus colocou a medida exata dos gases que nós respiramos. Você sabe por quê, irmãos? Porque Ele é Deus, Ele faz coisas, Ele faz um milagre todo dia, a todo tempo e a toda hora. Cada momento que você respirar, você pode ter certeza, você está respirando, um milagre está acontecendo na sua vida agora. Se você pisca aí, o seu coração, já imaginou quantas vezes que ele vai bombeando sangue? Nós somos um milagre. Se você olhar para a vida, é um milagre. Quem fez esse milagre? Há uma ameba que foi evoluindo. Ó, irmãos, para crer nisso, você tem que ter uma fé muito maior do que crer em Deus. Então não fique perturbado com esse grande peixe aqui, não. Ele engoliu Jonas. Foi Deus que mandou ele. Deus ordenou ele. E não foi uma viagem maravilhosa, não. A gente acha, quando você lê o capítulo 2 e vê aquela linda oração de Jonas, sabe o que você pensa? Que Jonas estava lá, acendeu uma lamparina e ficou... Não. A sensação 100 vezes pior é quando você está... Quem gosta ou quem não gosta de viajar de avião como eu, sabe mais ou menos o que é isso. Quando o avião dá uma tremida. Quando ele passa naquelas nuvens, começa... Certo? Multiplica isso por 100. Era a sensação que Jonas sentia no ventre daquela baleia, ou daquele grande peixe, ou seja lá o que for. Agora, imagine, irmãos, quando você tem essa visão, e você consegue extrair um pouco da sensação, aí você lê o capítulo 2, a gente vai ler no final, aí você vai entender como que Jonas estava ali, como foram suas palavras, onde que ele se segurava ali. Ele era jogado de um lado para o outro, não tinha cinto de segurança. Ele estava ali em total desespero e ele ora ao Senhor. Bom, então esse foi o segundo avivamento. O terceiro, eu vou passar rapidamente para que a gente possa entrar nas aplicações. O terceiro está no capítulo 3, versículos 1 a 10, é o capítulo inteiro, quando Jonas ele chega a Nínive. Tem um fato interessante que a história conta, é importante eu dizer para vocês. Os ninivitas oravam a um deus chamado Dagon. Um deus chamado Dagon. Ele era metade homem, metade peixe. E os ninivitas acreditavam que fora Dagon que enviava de vez em quando mensagens para eles do mar. Então eles iam para a beira do mar para cultuar Dagon, que era o deus que eles criam. Então eles acreditavam que de tempo em tempo Dagon mandava uma mensagem para eles. Agora você consegue entender o que foi que Deus fez? Agora eles veem um profeta que saiu da água, a cidade, aí você começa a entender por que Jonas, ele vai pregar. Olha o tamanho da mensagem dele, olha a mensagem dele aqui, a mensagem que produziu um grande avivamento nessa cidade. Irmãos, não era qualquer cidade, era uma mega cidade para aquele tempo, mas não esqueçam, era uma cidade tão pervertida como Sodoma e Gomorra.
Deus iria destruir aquela cidade, Ele iria varrer aquela cidade, como Ele apagou a memória de Sodoma e Gomorra. Aí Jonas é vomitado ali. Aí ele começou a entrar na cidade, capítulo 3, versículo 4, e pregava dizendo, olha a mensagem dele, irmãos, daqui a 40 dias Nínive será destruída. Só isso que ele falava. Ele não tinha homilética, hermenêutica, não tinha citação de nada, ele só dizia isso. Daqui a 40 dias essa cidade vai ser destruída. E a Bíblia diz que ele fazia isso andando pela cidade. E sabe o que aconteceu, irmãos? A cidade inteira se arrependeu. Desde o rei até os servos, todos se arrependeram. Eles promoveram um grande jejum que até os animais tiveram que jejuar. Tamanho foi o temor que eles tiveram de Deus. Porque aquele profeta que saiu da água estava ali entregando aquela mensagem para eles. Que avivamento, irmãos! 3 avivamentos. Agora vamos para alguns pontos interessantes de aplicações sobre a vida de Jonas. Você vai ver que além dos avivamentos, teve um outro acontecimento, ou acontecimentos que marcaram a vida deste profeta. Você vai ver que a vida de Jonas era uma vida marcada por descidas. Ele sempre está descendo. Se você olhar a vida do Jonas, ele sempre está descendo. Vamos ver os textos. A palavra descida que nós vamos encontrar aqui nos textos que leremos, significa marchar para baixo, afundar, ser derrubado. Irmãos e irmãs, por isso nós meditarmos na profundidade dessas palavras, são tão significativos para nós, são pontos significativos para nós. São como que experiências que nós ganhamos na leitura da palavra de Deus, experiências marcantes. Aqui no capítulo 1, versículo 3, diz assim: Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, que era uma cidade na Espanha, e tendo descido a Jope, achou um navio que ele ia para Tarsis, pagou, pois a sua passagem, e embarcou. Essa palavra embarcou, no texto original, é a mesma palavra que é usada aqui, tendo descido a Jope, tendo descido, então ele desceu, significa que quando ele entrou no navio, ele desceu lá para o porão, então ele vai descendo. Vamos ler mais, versículo 5. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, e se deitado, e dormia profundamente. Veja, irmãos, é como se ele dissesse: eu não tenho nada a perder, pois tinha muito a perder. Capítulo 2, versículo 3. Pois me lançastes no profundo do coração dos mares. Aqui é a sua oração. Ainda versículo 6, deste mesmo capítulo 2. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Está vendo, irmãos? Essas descidas significam que Deus queria levar Jonas ao fim dele mesmo. Deus queria levar Jonas ao fim dele mesmo, porque este é o significado do caminho da cruz, da vida de cruz. Este é um processo, e coloco com muito cuidado, este é um processo de morte que, por causa de Cristo e da vida de Cristo, inevitavelmente nós precisamos experimentar. Nunca nós vamos experimentar a glória da vida de Cristo, o privilégio e a responsabilidade de sermos um vaso de Cristo, se decididamente vivemos segundo os nossos conceitos, ou
padrões à parte da palavra de Deus, se anelamos ser o vaso de Deus, se anelamos uma vida de intimidade com Deus, não há outra maneira a não ser permitir que a cruz de Cristo trabalhe na nossa vida. Então Deus, Ele vai nos levando ao fim de nós mesmos. É isso que significa essas descidas. Meus irmãos, há muito de nós, da nossa carne, da nossa força natural, que nós queremos apresentar para Deus. Nós queremos consagrar para Deus a nossa capacidade intelectual. Nós queremos consagrar para Deus aquela posição que nós tínhamos lá no mundo. Você era uma pessoa muito notável no mundo, agora você traz essa pessoa para cá, faz uma maquiagem espiritual e oferece para Deus. Irmãos, Deus não quer nada disso. Lembra quando Deus aparece para Moisés na sarça? Você recorda das primeiras palavras que o Senhor disse para ele? Tire a sandália dos teus pés. Por que Deus falou isso para Moisés? Então volte. Lembre que durante 40 anos ele estudou toda a ciência do Egito. Com qual propósito? Para ser faraó Moisés primeiro. Moisés era um homem sofisticado, irmãos. Ele era um homem muito sofisticado. Assim como Paulo. Agora observe que tem um pequeno detalhe. Tire as sandálias. Por quê? Porque os escravos não usavam sandálias, andavam descalços. Então quando Moisés chegou ali para a sarça, ele veio calçado com a sua sandália, possivelmente a sandália que ele estudava lá na Harvard do Egito, lá no Templo do Sol. Então ele chegou com a sandália, o Senhor disse, tire as sandálias, chegue na minha presença como um nada, como um escravo, alguém que não tem direito nenhum, você está na minha presença. Moisés nunca havia desfrutado da presença de Deus em sua vida. Ele conhecia a presença de Faraó, dos palácios. Por mais que ele passara 40 anos no deserto de Midian, ele ainda não havia tirado as suas sandálias. Havia algumas sandálias que ele estava calçado na sua mente. O Senhor diz, tira. Então quando ele tira ali as suas sandálias, é como se ele ficasse totalmente despido. E agora sim Moisés chegou ao fim de si mesmo. Compreende, irmãos? É isso que o Senhor faz. Ele vai tirando toda a roupagem velha, essas coisas que a gente traz escondidas no nosso bolso, querendo depois ser usadas, sabe essas coisas? Subterfúgio, algumas ferramentas que a gente acha que isso pode ser útil nas mãos do Senhor. Meus irmãos, Deus só vai nos usar com aquilo que é próprio, que é seu, do seu caráter. Não é por força, não é por violência, é pelo Espírito do Senhor. Ele vai levar eu e você ao fim de nós mesmos. Se anelamos ser o vaso adequado do Senhor, então permita que o Senhor venha te despir, te livrar, limpar de toda soberba, de toda arrogância. Não é com o seu poder, não é com a sua capacidade, é com o poder da vida em ressurreição. A vida que vence a morte, esta vida é o poder de Deus em nós. Por isso Paulo dizia, não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Qual era a implicação desta palavra na realidade da vida de Paulo? Cristo viver em Paulo era a vida do poder, ou a vida que venceu a morte, a vida do poder da ressurreição. Essa é a grande mensagem de Jonas. Então você vai ver, o Senhor levou ele ao fim dele mesmo. Deixe-me citar alguns textos, para que nós venhamos entender um pouco a nossa situação. Vendo Paulo, observe, vou citar rapidamente. 2 Coríntios capítulo 1, versículos 8 e 9. 2 Coríntios 1, 8 e 9. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza das tribulações que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, ao ponto de desesperarmos até mesmo da nossa própria vida. Contudo, em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós mesmos.
Sabe por que Deus leva você a muitas provas, lutas, tribulações? Lembra de Elias, em 1 Reis capítulo 19, que ele queria morrer. Então quer dizer que existem tribulações que você tem o desejo de morrer. Você sabe por que muitas vezes você quer morrer? É porque você está querendo fugir daquilo que Deus deseja para você. Você acha que a morte vai te aliviar a consciência, vai te aliviar do tormento. Meus irmãos e irmãs, esse é o cúmulo do pináculo da loucura espiritual, se é que eu posso dizer isso. Não adianta fugir. Existem momentos, sim, de lutas e tribulações, que o nosso desejo é morte. Mas isso é uma sentença que o Senhor coloca na nossa vida. Sabe para quê? Para nos livrar de perdermos o seu reino, a sua face. Este é um meio de transformação de caráter. Sofrimento é transformação de caráter. Quando nós estamos sofrendo debaixo das mãos de Deus, você pode angustiar, desesperar, mas Ele não está te destruindo. Ele está levando você ao fim de você mesmo, para que você não venha ter confiança própria. É isso que Ele está fazendo. Vamos a um outro texto, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 11. Paulo diz assim: porque nós que vivemos, sempre somos entregues à morte. E que morte é essa aqui, irmãos? Será que a morte no sentido biológico? Será que a morte no sentido espiritual? Claro que não. Ele está falando de morte aqui, do trabalho da cruz, de sermos levados ao fim de nós mesmos. Ele diz assim: entregues à morte por causa de Jesus, por causa da vida dele. Você se lembra que eu disse ontem, 3 causas por que sofremos: pecados, arrependimento; ego, quebrantamento; por causa de Jesus, maturidade, crescimento. E é justamente esse ponto que ele está dizendo aqui. Somos entregues à morte por causa de Jesus. Agora, observe a sequência do texto. Para que também a vida de Cristo se manifeste em nossa carne mortal. Como nós podemos entender esse texto? Sabe por que o Senhor te leva a muitos sofrimentos? Sabe por que você experimenta esse trabalho duro, profundo, que te angustia, que te esmaga? Sabe por que você está passando por tudo isso? Se é por causa de Cristo, entenda. Se você, na luz do Senhor, você diz: Senhor, sonda-me, como está no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, conhece o meu pensar, meu coração, minhas emoções, minha mente, minha consciência, vê se há dentro de mim caminhos maus, e guia-me pelos teus caminhos, caminhos eternos. Se você, na luz do Senhor, você se coloca diante desta luz, e o Senhor sonda, e você diz: não é uma questão de pecado, não é uma questão de ego, porque nós não andamos às escuras, irmãos. Nenhum cristão que persegue, que ama o Senhor, que persegue a maturidade, ele anda às escuras. Na vida cristã, nós não fomos chamados para andarmos a ermo. Nós temos uma direção, nós temos um farol, nós temos uma luz. A palavra de Deus é luz para nós. Ela é uma luz no nosso caminho. Só está em trevas um cristão apostata. Um cristão apostata, indiferente. Então escute o que eu estou te dizendo: você não está em trevas, você está na luz. Então você saberá sim por que está sofrendo. O Espírito Santo, ele não nos abandona, ele é o nosso advogado, o nosso paracleto, o nosso ajudador, o nosso fortalecedor, o nosso amigo fiel, sustentador, o intercessor. Ele não nos abandona. Então você saberá sim, e você vai ver que sofre por causa de Cristo.
está doendo, você está até em desespero, mas saiba que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Em algum momento você verá o quanto que de Cristo foi formado nessa triste, dolorida experiência, essa dolorosa experiência. Você verá o quanto que da vida de Cristo está sendo transmitida, mesmo em meio à dor. Você não se tornará uma pessoa amarga, você se tornará uma pessoa quebrantada. Você não se tornará um murmurador, e sim um adorador. Deixe-me colocar outros textos. Filipenses capítulo 3, versículos 8 a 10. Paulo vai dizer assim: sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Ele considerou tudo como perda. Se você olhar o contexto desses textos, você vai ver que ele falava da sua posição como um judeu, como um hebreu, da tribo de Benjamim. Cada um desses pontos que ele vai citando, tem um significado importante, irmãos. Porque ele era da tribo de Benjamim, aquela tribo que não se rebelou com as demais, que permaneceu com a linhagem de Davi. Então para ele era muito importante, porque foi uma tribo preservada. Era uma questão de nobreza do ponto de vista do judaísmo. Cada ponto desse, eu não quero destacar aqui, porém, é importante que você veja que nessas palavras, nessas frases, no contexto, existe uma forma de expressar importância, significado, posição. Ele era um fariseu dos fariseus, isto é, ele tinha um radicalismo, não apenas na leitura, mas na prática da lei. Tudo que ele havia falado dele anteriormente, ele vai dizer tudo isso. Eu considerei perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual, para conhecer e por amar, conhecer e amar. Isso é tão importante, irmãos, porque o conhecimento nos torna soberbo, porém o amor nos edifica. Paulo, ele perdeu tudo por causa da sublimidade do conhecimento, mas se Paulo ficasse só no conhecimento de Cristo, um dia, mais cedo ou mais tarde, ele se tornaria um soberbo. Mas Paulo não queria apenas conhecer a Cristo, mas também amar a Cristo. E por causa deste amor a Cristo, ele perdeu todas as coisas. Ele não perdeu todas as coisas só para conhecê-lo, ele perdeu todas as coisas por amá-lo. Ele queria conhecer, porém amá-lo. Ele diz assim: por amor do qual perdi todas as coisas e as considero lixo do lixo, refúgio. Aí vem um outro ponto. Se você observar, irmãos, didaticamente o Espírito Santo aqui, na gloriosa inspiração, ele vai nos dar uma escada ascensional. Conhecer, amar e ganhar a Cristo. Primeiro conhecer, mas você não pode ficar no conhecimento. Você não pode se deleitar no conhecimento. O conhecimento de Cristo tem que te levar a uma experiência com Cristo. E na experiência com Cristo, a característica vai ser o amor a Ele. E quando você experimentar, não é o amor de Cristo por você, mas quando você experimentar o seu amor por Cristo, você vai ter uma característica, uma evidência visível. Você vai ver que não existe nada e nem ninguém que ocupe o seu coração. Ele será todo de Cristo. E quando isso acontecer, sabe qual vai ser a consequência? Você vai ganhar a Cristo. E foi isso que aconteceu com Paulo. Esse resumo que Paulo traz a nós aqui, concernente à sua espiritualidade, à sua vida madura, poderíamos chamar aqui uma escada da maturidade da vida de Paulo. Aí ele vai ganhar a Cristo. E aí, qual é o resultado deste ganhar? Quando você diz assim: eu amo a Cristo, eu amo a Cristo. Qual é o sinal visível?
desse testemunho de alguém que ama Cristo. Alguém que ama Cristo é alguém que colocou tudo de lado, porque Cristo passa a ser não apenas um acessório momentâneo, ele passa a ser o seu tudo, tudo. Ele vai ver Cristo no seu trabalho, ele vai ver Cristo nos seus filhos, na sua família, ele vai ver Cristo nas suas lutas. Aí vai chegar o momento que não importa mais nada, no sentido de lutas, de provações, isso não vai te jogar para baixo, isso não vai abrir o pântano da depressão, nada vai te puxar para baixo. Não importa se as pessoas digam que você tem ou não tem uma mensagem, que você é ou não é, que você faz ou não faz, você não vai se importar com avaliações, porque a única coisa que você se importa é estar em Cristo e ser achado em Cristo, ganhar a Cristo. Agora, irmãos, observe, ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Pequeno parênteses que ele faz aqui, aí ele prossegue. Para o conhecer, e o que mais? O poder da sua ressurreição. Irmãos, este é o sinal de Jonas, o poder da ressurreição da vida de Cristo. Você imagina que lá atrás, neste pequeno livro, nessa experiência de um homem, que Deus o levou ao fim dele mesmo. Você pode imaginar esse homem que experimentou 3 avivamentos no seu ministério. Mas existe um sinal, e é esse ponto que Jesus está tocando. Nosso Senhor não está dando ênfase nos avivamentos que Jonas experimentou. Porém que naquela triste, angustiante, terrível experiência que ele teve no ventre daquele grande peixe, aquela experiência comunicava o maior acontecimento da história da humanidade. E qual foi este maior acontecimento? A ressurreição do nosso Senhor Jesus. Paulo descreveu isso no capítulo 1, a partir do versículo 19 de Efésios. Paulo estava tão assombrado com a grandeza da revelação que ele teve do poder da ressurreição, ou do poder da vida em ressurreição, que ele vai exagerar na linguagem. Qualquer escritor que vai avaliar o versículo 19 de Efésios capítulo 1 vai dizer que exagero de linguagem. Nenhum escritor moderno vai colocar um tanto de palavras, 6 palavras para falar de uma coisa só. Isso é exagero, isso é tautologia. Irmãos, uma coisa é você escrever com a mente natural, outra coisa é você escrever por inspiração e revelação sobrenatural. Ele vai dizer assim: qual a suprema grandeza do seu poder para conosco os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. 6 palavras. O qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar acima de todos os céus, de todo principado, potestade, e de todo nome que se possa referir, não só neste século, mas também no vindouro. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, olha aqui está o poder, ele diz: o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. Nos falta tempo para meditar sobre esses textos, irmãos. Este é o poder. Quando o nosso Senhor Jesus menciona Jonas, e quando você vê este acontecimento de Jonas, você saberá exatamente o que o nosso Senhor estava dizendo. Quando você faz a construção doutrinária deste quadro, deste acontecimento, é lindo demais, irmãos, porque este é um ponto significativo para a nossa vida, irmãos. Experimentar esse poder, quando Paulo diz assim: Cristo é minha vida, não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Para mim, se eu morrer, tudo bem, mas se eu viver, tudo bem, porque o viver para mim é Cristo. O que é isso, irmãos? O que você lê neste texto, ou nesses textos de Filipenses, é experimentar o poder da ressurreição de Cristo na nossa vida. Experimentar o poder da ressurreição de Cristo na nossa vida é experimentar a realidade do Cristo exaltado dentro de nós. É isso que o Espírito Santo comunica. O Espírito Santo foi derramado, irmãos, para comunicar toda a realidade da vida daquilo que Cristo é.
Este é o poder da vida em ressurreição. É este poder que nós precisamos experimentar. E como podemos experimentar esse poder? Se nós permitirmos Deus nos levar para baixo. Descer, 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 descer. Quando você chegar ao fim de você mesmo, aí vai vir o poder, aquele poder que venceu, que desceu às profundezas do abismo e venceu a morte, venceu Satanás, venceu todos os principados e potestades. Este poder da vida em ressurreição, este poder, ele foi dado a nós, a igreja, a qual é o seu corpo. É isso que eu e você temos que saber, irmãos. Isto é maturidade, isto é crescimento espiritual, este é o caminho, este é o progresso da nossa vida cristã. Não devemos ter uma outra obsessão que não seja esta. Isto é nosso, irmãos. Isso é meu, isso é teu. E nós temos o direito de desfrutar. Porque é muito lindo você olhar para a palavra e ver as declarações de Paulo. Para mim o viver é Cristo. Não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Nós ficamos citando Paulo, mas nós não aplicamos isso à nossa vida. Como se na experiência de Paulo e na nossa experiência fossem duas realidades espirituais diferentes. Sim, em certo sentido sim, ele viveu essa realidade. Só que isso não foi, essas verdades não foram escritas para que nós apenas ficássemos contemplando. Essas verdades foram escritas porque Deus está comunicando que esta é também a sua verdade para conosco. Esta deve ser a realidade que nós temos que viver, porque do contrário, nós viveremos uma vida cristã na superfície. Nós só teremos retórica, nós só teremos chavões de retórica. Dizer, não sou eu quem vive, Cristo vive em mim, isso é chavão de retórica. Não é chavão de retórica, irmãos, é vida espiritual. É vida espiritual. Vida de ressurreição é permitir que a vida de Cristo viva dentro de nós. É isso, irmãos. E aqui eu quero terminar. Me permita terminar aqui. Quando Jonas desceu ao fim de si mesmo, apenas para ler algumas passagens no capítulo 2. Ele diz assim no versículo 2: eu disse na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me respondeu do ventre do abismo. Essa palavra abismo no hebraico é do inferno. Ele fala justamente isso. Deus ouviu ele quando ele estava lá no profundo do inferno. É isso que ele fala. Foi traduzido abismo. Porém no texto original é inferno, é Seol. Ele diz lá no ventre, lá do profundo do inferno eu gritei. Veja onde foi que o Senhor levou Jonas. Pois lançaste no profundo, no coração dos mares. Versículo 3. E o versículo 4, então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver teu santo templo. Versículo 6, desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, olhe bem, fizeste subir da sepultura a minha vida, vida de ressurreição. Nós fomos ressuscitados com Cristo, irmãos. Versículo 8, os que se entregam a idolatrias vãs, a tradução aqui é vaidades ilusórias, também não tem mais tempo para compartilhar sobre isso. Versículo 9, mas com a voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício, a que votei e pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Que Deus abençoe a todos, irmãos. Que o Senhor possa nos ajudar a entender e a experimentar o que é esta vida em ressurreição. Que isso seja uma espada cortante e penetrante, uma espada inflamada, penetrando dentro do teu coração, a voz de Deus. Que eu creio que só aí nós nunca mais fugiremos da presença do Senhor, quando formos governados inteiramente pelo seu grande poder. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por todo este tempo que nos destes aqui, Senhor, porque sabemos que ainda o Senhor tem muito para falar a nós, e nós estamos aqui prontos para receber a tua palavra.
nos governe, nos abençoe, traga direção à nossa vida, Senhor. Como nós precisamos experimentar o poder da vida em ressurreição. Senhor, que nós possamos entender essas descidas da nossa vida e saber que é a tua mão mesmo. Assim como o Senhor preparou aquele grande peixe, o Senhor tem preparado situações grandes e difíceis, mas sabemos que é tuas mãos que preparou. Não são as pessoas, não são coisas, não são circunstâncias, são as tuas potentes mãos que está por detrás de todas as coisas. Estas mãos furadas é que têm constituído todas as situações de sofrimentos em nossa vida, com o único propósito que venhamos te conhecer, ser achado em ti e experimentar o poder da tua ressurreição na nossa vida. Nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Amém.